eu gosto muito de escutar pessoas contando as suas histórias, porque a gente aprende com os erros, né? E é legal assim, um cara que chega e fala assim, eu só acertei, fiz aquilo ali, fiz aquilo lá e tal. Cara, é tudo mentira, cara, porque todo mundo erra um pouquinho, vai errando, e o cara bom é aquele cara que vai aprendendo com os próprios erros e vai se aprimorando. Fala pessoal, mais um episódio do Falcão dos Negócios no ar. Hoje tendo o prazer de receber Bruno Ineco, proprietário da Impar Engenharia. Bruno, bem-vindo ao Falcão dos Negócios. Muito obrigado. A gente está aqui para ouvir a tua história, então fica à vontade, está em casa. Quiser se apresentar um pouquinho melhor para o nosso pessoal e depois a gente vai desenrolando essa conversa. Tá ótimo. É um prazer estar aqui. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Bruno Ineco, eu tenho 51 anos, eu sou empresário na construção civil aqui em Joinville. A gente presta serviço, a gente é incorporador, né? E também prestamos serviço de construção para terceiros. Show. A gente estava falando um pouquinho antes aqui nos bastidores, Bruno, mas a tua trajetória de empreendedorismo não começou na construção civil e não é de hoje, né? Então, conta um pouquinho pra gente aí, primeiro da origem desse sotaque carioca e como que você foi começar a empreender. Então, eu acho que empreender sempre teve no meu DNA. Desde pequeno, já levava pipoca para vender na escola, já tinha vontade de fazer essas coisas diferentes assim. Acho que, só te interrompendo, a gente estava conversando antes, eu acho que 50% dos empreendedores do Brasil chamam-se Bruno, né? Então, realmente, eu acho que tá no DNA, porque no nosso histórico do canal aqui, a gente só recebe Bruno. Mas, enfim... Aliás, tava para te falar que assim, eu fico lisonjeado, porque eu vi um vídeo com Elon Musk lá no canal, eu falei, puta, tô bem pra caramba. A gente até tentou encaixar o Elon Musk, mas a minha agenda tava um pouco cheia pra dele. Eu vi que ele tweetou reclamando. Tava um pouquinho cheia pra ele. Mas uma hora eu consigo receber ele, uma hora eu acho um tempinho. Beleza. Então, cara, desde criança eu sempre tive essa vontade e... Já comecei graças a Deus eu venho de uma família de classe média, mas nada, não tenho herança, mas eu tive a chance de ter uma escola boa e sou muito grato por isso. Mas assim, desde pequeno já queria trabalhar. Eu com 14 anos, com 12 anos eu arrumei um emprego numa fábrica de vela de barco. Eu era pequenininho, então eu cortava o tecido para produzir a vela do barco que eu velejava lá em Niterói. Eu sou nascido no Rio, mas a minha mãe foi para o Rio só para nascer, em Botafogo, já voltou um dia depois, no mesmo dia, comigo para Niterói. Então eu sou carioca, mas na verdade eu sou niteroense. E então eu trabalhei, estudei no Rio até meus 20 e poucos anos, 22 anos, e lá a gente tem passaporte italiano, eu tenho a sorte de ter passaporte italiano. Então eu estava meio perdido, sem saber o que fazer, já tinha começado 2 faculdades trancado, e estava descontente e resolvi ir para a Europa para ver o que saía dali. E aí fui morar um tempinho no sul da França, trabalhei num barco e depois fui para Paris e acabei depois indo para Londres, onde eu comecei a fazer faculdade. E fiz faculdade de comércio internacional. Eu não sou formado em engenharia, meu sócio que é engenheiro. E aí de lá da faculdade, na época, durante a faculdade, também já abriu uma empresa, a gente tinha uma empresa de turismo receptivo, eu e um sócio, chamava Brazilian Travel Services, e a gente recebia os turistas brasileiros vindo para Londres, e nós tínhamos 2 carros e mais uma quantidade, a gente tinha uma época que tinha uns 7, 8 portugueses que dirigiam para a gente, e a gente... recebia os turistas brasileiros e vendia tour pela cidade, ia buscar no aeroporto, vendia curso de inglês, esse tipo de coisa. Então, desde sempre eu posso dizer que eu estou sempre inventando alguma coisa diferente para fazer. Uhum. Aliás, a ideia é sempre ter um olhar diferente para fazer. Mas esse tipo de serviço é até curioso, falando um pouco ainda desse teu primeiro serviço, né, de prestar serviço para brasileiros. Isso, não sei quanto tempo faz, uns 30 anos? Faz, faz uns 25 anos, um pouquinho, um pouquinho mais. Dava para faturar bem, cara? Cara, eu peguei uma época muito boa, que eu peguei quando o dólar estava 1 para 1. Então, o brasileiro chegava com maços de dinheiro para gastar lá e gastando muito.
E brasileiro rico acha, brasileiro rico é metido, né? Aí eles acham que a embaixada do Brasil é agência de turismo. Então os caras chegam e ficam ligando para a embaixada. Preciso de um motorista, com quem que eu falo? Não sei o que, ela liga para a embaixada. Eu, por acaso, conhecia as pessoas da embaixada. Aí eu era um alívio para eles. Não, quer um motorista? Liga pro Bruno, liga pro Bruno, liga pro Bruno. Então eu pegava muito cliente da embaixada. E foi assim que a gente cresceu. Uhum. E aí foi até quando esse negócio? Isso durou até uns 3 anos. Aí eu tinha um sócio que era meio complicado. E aí depois de um tempo, esse negócio de ter sócio é difícil, né, cara? Você tem que... Sócio se torna uma pessoa muito próxima de você. Você acaba compartilhando muito da tua vida com ele, vida particular, acaba se misturando, ainda mais sócio de empresa pequena. Sócio de empresa grande é outra coisa, o cara sai, vai para casa, outra história. Sócio de empresa pequena, acorda junto, toma café junto, almoça junto, faz tudo junto todo dia. Então uma hora você não aguenta mais o cara, entendeu? É quase um casamento. É um casamento. A diferença está no sexo, que no casamento não tem, né? No casamento, quer dizer, né? No casamento... Pô, verdade. É isso aí. Às vezes tem sócio que faz sexo também, né? Mas não era o meu caso lá, porque o Luiz era bem feio, mas enfim. Mas e aí depois disso, fechou? Não deu boa? Aí, cara, a gente fechou. Na verdade, teve 2 coisas, né? Porque também teve a desvalorização do real, de um dia para o outro. Esse não foi Fernando Henrique que fez a desvalorização do real. Todo de um dia para o outro, meus clientes que estavam no dólar 1 para 1, passou, se não me engano, para 4, 5 para 1. Daí acabou, o turista brasileiro meio que desapareceu durante um tempo. A gente continuou fazendo alguma coisa em outra, mas depois a gente também já estava esgotado, eu e ele, da coisa. E aí eu fui me dedicar mais à minha faculdade, que eram os 2 últimos anos da faculdade, que na verdade eu fiz um curso, eu estudei numa faculdade que chama Universidade de Westminster, em Londres. E esse curso é de 4 anos, sendo que o 3º ano você faz num país onde você escolheu a língua para estudar. Então eu já falava, eu queria muito ter feito ou com russo ou com chinês. Uhum. Só que eu não tinha grana para ir morar o 3º ano da faculdade ou na Rússia ou na China. Então eu fiz com francês, porque eu já falava francês, porque eu tinha morado um tempo na França antes, e eu tinha um lugar baratinho para eu ficar lá em Paris, etc., através de amigos e tal. E aí eu fui para Paris. Eu estudei na faculdade muito boa de Paris também, chama Paris Dauphine, que eu fiz o 3º ano. E nesse período eu fiz um estágio de 6 meses numa empresa de TI. Que é durante o 3º ano da faculdade, eles te mandam para o país da língua que você escolheu. Eu fui para a França. E aí você pode estudar o ano inteiro ou fazer 6 meses de aula e 6 meses de estágio. Uhum. E eu fui fazer estágio nessa empresa de webmail que eu te mencionei antes. E aí essa empresa, aí terminei o estágio, voltei para Londres para fazer o 4º ano. Quando eu estava terminando o 4º ano, eu já estava fazendo entrevista de emprego em Londres, sempre em empresa de TI, que eu gostava daquilo, empresa de internet, no iniciozinho. E aí o presidente da empresa da França me ligou e falou, tá acabando o seu curso, quer vir trabalhar para mim? Daí me contratou e me mandou para Paris de volta. Daí eu fiquei mais 2 anos trabalhando com eles lá, nessa empresa de TI. E aí desenrolou essa trajetória. Em que momento você volta para o Brasil? O que te faz voltar para cá? Então, é uma história até meio triste, porque... Porque normalmente a gente vê o caminho inverso, né? Quem tá lá não querer voltar, então é curioso entender o teu processo de realmente... Pois é. Por que voltar? Eu sempre disse que eu não voltaria. Desde o início, eu falava, não vou voltar, isso aqui é o que eu quero e tal. Mas, quando você é estrangeiro, você tem uma coisa que você muda muito de grupo de amigos, que o estrangeiro se relaciona com o estrangeiro. Você chega num lugar, quem você vai encontrar? As pessoas que estão meio avulsas ali, o pessoal que tem um grupinho de amigos já fechado, é difícil você entrar. Então você vai criar teu grupo de amigos. Com quem? Com gente que também está procurando. Só que estrangeiro não tem raiz, não tem laço. Então, principalmente na Europa, tem gente, minha faculdade, eu tenho amigo da Alemanha, da Suécia, da Noruega, da Espanha, da Finlândia, de tudo que é lugar. Bons amigos, entendeu? Uhum. Eu sempre fiz questão de não andar muito com brasileiro. Eu andava com os brasileiros, tinha muito amigo brasileiro, mas eu evitava aquela coisa de brasileiro que vive fora,
que só anda com brasileiro, come feijão todo fim de semana e escuta samba. Nada contra. E não aprende a língua, né? Pois é, nada contra. Só que você tá lá para aprender a língua e para aprender a cultura dos caras, que você tá andando só com brasileiro. Eu conheço gente que mora nos Estados Unidos há 20 anos e não fala... Eu conheci vários. E veja, eu andava com brasileiro, eu jogava capoeira, fazia um monte de coisa, entendeu? Com os brasileiros, mas tinha também a minha área, que eu tava com outras pessoas de outros países, que é onde eu tô na Europa, não tô no Brasil. Mas enfim. E aí... O presidente dessa empresa que eu estava trabalhando, que era muito meu amigo, inclusive, aquela empresa tinha uma política interna bem chata, muita gente brigando por espaço e tal. Eu não gostava muito daquilo, mas eu fazia o meu jogo. E o presidente, ele ficou com câncer, teve um câncer que apareceu muito rápido, muito agressivo, e começaram a ver que ele não tinha mais saída, coitado. E aí começou uma briga interna danada dentro da empresa para ver quem ia pegar o lugar dele. E eu estava no segundo escalão. Quer dizer, tinha ele, o segundo escalão, depois eu estava no terceiro escalão. Ele saindo, tinha um que ia subir. Os meus aliados, no segundo escalão, foram mandados embora. E eu fiquei sozinho dentro da empresa ali. Então, um deles que foi mandado embora foi trabalhar para uma empresa que tinha uma operação no Brasil, chamada Alflex, e me chamou: Bruno, quer voltar para o Brasil? Alflex, tem uma entrevista para você com a Alflex, você volta para lá. E nessa época, como eu estava falando, eu tinha muitos... o meu grupo de amigos já tinha trocado diversas vezes, porque como estrangeiro não tem esse laço, então você vai trocando muito de grupo de amigos. Toda vez você tem que recomeçar a conhecer as pessoas e acaba se tornando chato. Uhum. E aí eu falei, puta, eu tinha acabado de trocar de novo um monte de gente que tinha voltado, meus bons amigos que moravam lá, que eram alemães e tal, já tinham voltado, estavam voltando para a Alemanha, outro estava voltando para não sei aonde. Eu falei, puta, eu vou ficar sozinho de novo. Aí me apareceu essa oportunidade de eu voltar para o Brasil. E essa empresa Alflex foi muito legal, eu tive uma entrevista muito boa com eles, e aí me mandaram para São Paulo. Em São Paulo, eu aluguei um apartamento numa rua chamada Rua Joinville. Nem sabia que Joinville existia, cara. A cidade aqui eu sabia que existia, mas assim, nem me cruzava pela cabeça essa ideia de vir morar em Joinville. E aí, logo que eu cheguei lá, eles viraram para mim e falaram assim: escuta, nós vamos abrir uma fábrica nova em Joinville, nós precisamos que você vá para lá. Quer ir? Mas aquele quer ir, tipo assim, se você não for... Tem duas opções, você pode ir ou você pode passar na RH. Exatamente. Aí eu falei, claro que eu quero. Me mudei, eu tinha ficado 8 meses em São Paulo, já tinha entrado, pra você ver esse negócio de querer empreender e tal, eu tinha trazido um dinheirinho, a minha rescisão na França foi muito boa, então eu tinha trazido um dinheirinho. E aí eu já tinha comprado uma cota de um amigo meu que estava montando um restaurante bem bacana nos Jardins, em São Paulo. E eu comprei uma cota para ficar sócio. Só que logo que eu comprei a cota, me avisaram que eu ia ter que vir para Joinville. Então, quando o restaurante inaugurou, eu já não morava mais lá. Mas enfim, a gente ia lá de vez em quando, foi muito boa, inclusive foi uma experiência ótima. O restaurante se pagou em 8 meses. Caramba. Só que é engraçado, né? Ele se pagou em 8 meses e durou 3 anos. Depois o público sumiu. Eu vendi para o irmão do meu sócio na última reforma, assim, a última reforma que ele fez foi 8 meses antes de fechar. Aí eu vendi minha parte para o irmão do sócio majoritário e saí, dei sorte. Ainda consegui vender antes. Enfim, aí é isso. Aí de São Paulo me mandaram para Joinville. Aí aqui em Joinville, eu trabalhei para essa empresa Alflex 2 anos, foi bem legal, foi uma experiência sensacional, um mercado que eu não conhecia nada, mas a gente vê, a Alflex faz aquele brinco que se bota no boi, aquele brinco com um número. E aí eu vim para ajudar a montar a divisão da empresa que faz o brinco com um chip. E esse chip, a gente desenvolveu leitor, desenvolveu o software de gerenciamento da fazenda, e aí eu viajava as fazendas no Brasil inteiro, fazendo a apresentação. Instalando 4G no boi. A gente instalando, a gente levava internet por satélite para as fazendas, levava projetor para fazer a apresentação, fazia um negócio que isso tudo era o que eu já fazia na empresa de TI da França, só que para um produto completamente inusitado, um negócio que eu não fazia.
E foi muito legal. Eu trabalhei para essa empresa aqui 2 anos. E com 2 anos, quando acabou o meu... Isso é um negócio que eu acho legal, cara, que assim... Às vezes eu fico até emocionado quando eu falo disso. Quando a pessoa se dedica ao que você está fazendo, as coisas vêm. E eu tinha um contrato de prestador de serviço externo para essa empresa, não era CLT, como se fosse um MEI, né? E eu tinha combinado que se eles me mandassem embora com menos de 2 anos, eles tinham que me pagar 1 ano de salário, de paraquedas. A empresa foi vendida, o presidente novo da empresa, com 2 anos e 1 dia, me chamou para uma reunião e falou assim, Bruno, você sabe que o Bruno está aqui e eu só tenho lugar para ele agora aqui. Que a gente está refazendo tudo, infelizmente. Estou te dando aqui a tua carta de rescisão com a data de ontem para você receber o teu ano de salário. Caraca. Eu achei muito legal. Achei, pô, isso aí é uma coisa que dificilmente você vê acontecer, mas eu me dediquei tanto para aquela empresa que eles acharam, pô, não vou fazer isso com o cara, entendeu? E foi muito bom, que aí o presidente da empresa que tinha vendido, o presidente anterior da empresa, que era meu amigo, que tinha vendido para esse pessoal, me chamou para abrir um outro negócio para ele aqui. Então tudo isso, na verdade, é empreender, né? Que a gente estava sempre abrindo um negócio. Eu estava trabalhando para alguém, eu tinha um pedacinho pequenininho da empresa, nessa daqui, nessa outra que a gente abriu depois, eu tinha 5% da empresa, mas a gente abriu uma fábrica de medidores de luz, medidores de energia. A gente fabricava medidor, esse medidor que é celeste que vem na tua casa para medir quanto você gastou de energia. Só que o medidor padrão é aquele que você não vai saber o que é. Aquele que vai desenhando. É um que fica girando um disco, que ele é eletromagnético. Sim. Fica girando um disco. E a gente estava produzindo já medidores digitais. Só que aqui no Brasil, a gente sabe que o Brasil não é para amador, e aqui no Brasil tem um negócio que chama Inmetro, que quem faz os padrões e os testes e tudo que o Inmetro pede da indústria é a própria indústria. Uhum. Então, os fornecedores de medidores aqui do Brasil tornaram impossível você montar uma operação nova de medidor aqui. Sempre digo que a agência reguladora cria uma espécie de estado de bem-estar empresarial. Né? Garante que quem está lá continue se beneficiando. Claro, serve para isso só. Uhum. Serve para reservar o mercado para quem já está ali. Sim. Você cria uma... Então, a gente perou bastante com isso. E a empresa, aí o proprietário, esse presidente da empresa que era meu amigo, ele resolveu parar com a operação aqui no Brasil. E nessa época a gente tinha juntado um dinheirinho e já estava construindo. Eu tinha começado a fazer umas casas num condomínio lá em Pissarras, com um amigo meu, com o Alberto Graniani. Beijo, Alberto, tô com saudade. E o Alberto é um senhor muito figura, que tinha um bar aqui, que era meu parceiraço, meu amigão. E o Alberto tinha uns lotes no condomínio, a gente fez 3 casas juntos lá. E daí eu fui seguindo, e depois eu casei com uma moça, com a Fabiana, que tinha, o pai dela já construía. Então, uniu uma coisa com a outra e tal, e acabamos... No início eu construí dentro da empresa dele, o primeiro prédio que eu fiz foi dentro da empresa dele, mas depois eu abri a minha, abri uma incorporadora em Parque, e hoje está fazendo 10 anos. Bruno, tu tinha um sócio e arrumou 2, né? No meio do caminho casou, arrumou 2. Casei, arrumei 2 sócios, cara. Fui fazer, nunca, olha, não aconselho isso pra ninguém. Não, e hoje eu tenho uma namorada que ela é muito legal, a Cris, e ela é muito bacana, assim, nem sei se eu devia estar falando isso. Ela é muito desenrolada, muito assim, ela sabe lidar com a parte financeira das empresas, já fez isso pro pai dela e tal. E eu precisava muito de alguém assim fazer isso para mim, porque a minha esposa já não... Ela está trabalhando ainda comigo, mas ela vai sair, minha ex-esposa. Uhum. E eu precisava muito de alguém, mas eu tenho muita... Não posso mais misturar isso, não se faz. O ruim é que você tem a ex-esposa e a namorada. Você pode acabar com 0,5% da empresa. Pois é. Tem que cuidar. Mas aí, e hoje você está nesse ramo... Primeiro entendendo também, né? Como é que tá hoje o ramo da construção civil pensando em Joinville? Está muito competitivo, a construção civil de Joinville cresceu muito rapidamente, a oferta está grande e existem empresas que têm estratégias. Eu infelizmente ou infelizmente, o nosso capital ele dá para fazer um prédio por vez, um prédio mais umas casinhas, uma coisa assim.
e a gente vai indo muito bem. Mas tem uma estratégia empresarial que é de você fazer um máximo, quando você tem dinheiro bastante em caixa, de investidores grandes, você faz um máximo de lançamentos para depois emitir o CRI, que é o Crédito de Recebíveis Imobiliários, que é o primeiro passo para você vender a empresa. Porque o que você faz? Você tem uma quantidade gigante de recebíveis, vai e vende a empresa. Entendeu? O Alega tem um X para faturar, para receber, e aí então, faz o investidor crescer o olho. É óbvio que essas empresas, elas têm a obrigação de fazer produto bom e tudo mais. Quando eles não estão vendendo, eles têm caixa para queimar, para se manter sem vender aquelas unidades e vendendo dentro de uma velocidade que não era programada. Por quê? Eles estão interessados mesmo em ter recebível para poder vender a empresa. Entendeu? Então, quando você tem imóvel pronto, mais recebível, na tua folha, na tua contabilidade, você está gigante. O problema é que o estoque que não está vendido, você tem que vender, né? Mas não é isso que se olha muito na hora de você comprar uma empresa. Aliás, eu acho bem assim, comprar empresa de construção civil existe muito, acontece muito, mas nada impede de você montar outra. Assim, não é igual vocês aqui. Uma empresa como a de vocês, para começar do zero, é um trabalho enorme. Não é a mesma coisa. Uma construtora, você tem dinheiro, contrata dois bons engenheiros aí, tá bom. Você faz a construtora. O produto da construção civil é um produto que todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Agora, tem que acertar o produto. Se é aquele negócio, então, aquilo que eu estava te falando antes, da gente... Então, hoje, o que a gente fez? A gente bifurcou. Então, eu tenho operação dentro do escritório de incorporação imobiliária, que a gente incorpora produtos nossos e vende. E a gente montou um escritório de projetos e construímos para terceiro. Então, a gente tem um escritório de arquitetura. Então, vendemos o projeto arquitetônico. A gente tem um escritório de projetos complementares de engenharia, que são os projeto estrutural, elétrico, hidráulico, etc. E temos uma construtora. Então, hoje, se você quiser fazer uma casa, você pode falar comigo, a gente faz para você o projeto de arquitetura, os projetos complementares, e ainda posso te vender o serviço de construção. Entregar de ponta a ponta. De ponta a ponta, chave na mão. Isso começou porque a gente tinha muita gente trazendo projetos prontos, oferecendo toda hora, 3, 4 vezes por mês, aparecia um corretor no escritório com um projeto pronto e aprovado, principalmente em Joinville, que teve uma época que estava demorando 1 ano e meio, 2 anos para aprovar um projeto. Então o cara apareceu com um projeto pronto e aprovado para vender para a gente. Eu falei, quando você faz conta de um projeto desse, quando você pega o projeto para fazer conta para ver se vale a pena, 98, 99% das vezes não vale a pena. Por quê? Porque geralmente o cara não tem experiência na construção civil, ele chegou num arquiteto e foi falar, eu tenho ideia de fazer eu ganhei um dinheiro, eu sou médico, ou enfim, eu tô com dinheiro aqui que eu ganhei, herdei um dinheiro e tal, eu tenho um terreno, não sei aonde, e eu queria fazer lá um predinho de 8 andares, enfim, o que for. Então ele tem aquela ideia dele, ele vai no arquiteto, pede ao arquiteto para fazer um projeto para ele. O arquiteto faz o projeto que ele pediu, e aí ele vai, aprova o projeto, e só que ele só vai fazer conta de se aquilo lá realmente é viável ou não, depois do projeto estar pronto, porque ele não tem as áreas. Ele não tem o quadro de áreas ainda, porque ainda não existiu o projeto. Então ele só vai fazer conta depois. Então na hora que ele chega com o quadro de área, que você tem uma relação muito ruim de área total para área privativa, por exemplo, ou então você tem alguma solução de engenharia que invalida o projeto, que o terreno é muito em pé, tem que fazer muita estrutura muito diferente, alguma coisa assim. Então, chegava na hora de fazer conta, o cara falou, opa, gastei dinheiro com esse projeto à toa, porque eu não vou poder executar. Porque não vai dar dinheiro. Porque o valor do metro quadrado nessa região aqui está tanto, e o meu custo de obra vai ser tanto, então isso aqui vai empatar. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente tem a experiência de fazer conta antes de projetar. Então, o que a gente faz é, no briefing que vai para o arquiteto, ele já vai com
o tamanho dos apartamentos, com o percentual de área comum, com área de garagem, com tudo que o cara já tem que fazer, já vai brifado para o arquiteto. Dentro do que demanda a legislação municipal. Claro, dentro do que demanda a legislação, mas dentro da legislação, mas principalmente em proporções que vão fazer com que aquele empreendimento dê lucro. Porque se não fizer essa conta antes, você vai fazer um projeto, só vai saber depois. Até uma dúvida que me surgiu quando você falou que vocês têm essa parte mais de realmente entregar o serviço de ponta a ponta para o cara. É viável para alguém que tem um capital contratar a tua empresa a ponto de construir e depois a pessoa conseguir vender e lucrar em cima disso? Tipo, absolutamente, totalmente. Inclusive, as grandes incorporadoras do Brasil, elas fazem isso. As grandes incorporadoras, aqui em Joinville tem um caso, a Elbor, por exemplo. A Elbor, ela não constrói. A Elbor contrata outra empresa para construir. Eles têm o quê? Eles têm a inteligência de marketing e de projeto. Eles fazem um projeto, eles sabem escolher terreno, sabem fazer o projeto com um produto que eles sabem que é bom para vender, e aí eles contratam alguém para construir. Entendeu? Então, o que eu faço é isso, é a gente pegar alguém que está com vontade de construir e eu vou fazer de A a Z para ele. Entendeu? Porque quando eu penso nesse tipo de produto, é uma percepção minha, talvez quem está nos assistindo também tenha, é que parece que o produto vai ficar muito caro. Mas não. É plausível, por exemplo, de a gente ter esse tipo de serviço como o seu para entregar um produto, sei lá, que se encaixe no Casa Verde e Amarela, por exemplo? No Casa Verde e Amarela, a margem ela é mais estreita. Tá? Inclusive, isso é um problema muito sério das empresas que trabalham com esse nicho de mercado. Eu já fiz e não tenho vontade de fazer de novo, porque você fica trabalhando com a margem estreita, você tem que espremer todo mundo. E as empresas grandes que trabalham com isso, historicamente, hoje eles estão melhorando, mas historicamente, quebra empreiteiro atrás de empreiteiro. Porque vai a rocha. O que acontece? O cara contrata uma obra por metro. Então ele paga o reboco, paga o tijolo, paga tudo por metro quadrado. Só que o empreiteiro que está prestando serviço para ele lá dentro, paga salário, paga por hora. Ou seja, se o funcionário dele não render por hora aquilo que ele contratou lá por metro, ele quebra. Então, esse pessoal tem muito empreiteiro que quebra no meio do caminho porque dá o preço muito baixo, principalmente para essas obras de pouca margem. Então dá o preço muito baixo. No meio do caminho, o cara tá roubando Pedro para pagar Paulo. Também não existe almoço grátis. Em algum lugar tu vai cortar, né? Tem que cortar de tudo, é claro, mas assim, principalmente na construção civil, cara, é o seguinte, aqui você chega, tá todo mundo sorrindo, trabalhando, tá? Você tem um ambiente de trabalho legal. Vamos combinar, o cara que trabalha de pedreiro, o cara que trabalha de servente, se ele pudesse, ele estava fazendo outra coisa. Se ele pudesse, ele estava aqui, né? Se ele pudesse, estava aqui, entendeu? Então você está lidando com um cara que já não tem muita vontade de fazer aquilo ali. Pô, você vai espremer o cara até o final, o que vai acontecer é que ele vai trabalhar mal, vai fazer um serviço mal feito, e se ele se encher o saco de você, porque como ele vive da mão para a boca, esse tipo de pessoa, infelizmente, ele vive com bem pouco, e ele sabe ficar sem dinheiro nenhum durante algum tempinho, diferente da gente. Então, o que ele faz? Se ele está de saco cheio e não gostou do trabalho que está fazendo, ele vem para você, poxa, amanhã eu não venho. Acabou. E vai embora. Entendeu? Ele pega e arruma outro serviço, outro bico para fazer outro lugar, porque essa já é a vida dele. E tem, né? Tem. E hoje está cada vez mais difícil de achar profissional bom. Porque antigamente, quem que era o servente de pedreiro? O servente de pedreiro era um menino que ia trabalhar com o pai ou com o tio e tal, para aprender o métier, para aprender o negócio, para depois ele ser pedreiro. Hoje, esse garoto, ele compra uma moto e vai ser motoboy. Não tem mais servente de pedreiro. Hoje, quem faz serviço de servente de pedreiro são os coitados, os senhores que não tem para onde ir para trabalhar. Tá? Isso a gente fala isso assim, parece uma coisa... No final das contas, a construção civil dá emprego para quem não tem para onde ir. É que inverteu a lógica de raciocínio, né? Muitas vezes quem está lá na ponta hoje, vindo trabalhar, é quem não consegue, talvez até no mercado como que a gente está hoje aqui, no espaço que a gente está, às vezes a pessoa não consegue um emprego nessa área, ela acaba
indo para a construção civil como uma forma de... Principalmente o servente, né? O pedreiro não, o pedreiro é um cara que já tem que ter um histórico e tal. Então, eles estão ficando cada vez mais especializados e nós estamos iniciando um processo de mudança de técnica construtiva que vai fazer com que a gente passe a usar materiais mais caros e que exige uma mão de obra mais especializada, porém é mais rápido. Então você vai pegar um cara, em vez de você ter, por exemplo, o drywall. Hoje o interior dos nossos apartamentos, que eu faço para vender, é tudo de drywall. A gente faz um padrão alemão. Eu tenho o montante de metal, eu fico fazendo sinal para você, né, cara? Não, mas pode fazer. Quem tá em casa tá vendo, tá de boa. A gente tem um montante metálico, aí vai uma chapa de OSB, que é um tipo de madeira, e por fora da chapa de OSB vai o gesso, a chapa de gesso. Mesma coisa do outro lado. E no interior a gente bota lã de vidro. Quer dizer, ou seja, eu tenho uma parede que ela é, em termos de isolamento térmico, isolamento acústico, ela é muito superior à parede de tijolo. Ela custa caro para fazer, só que eu faço o interior de um apartamento pronto, deixando ele pronto e pintado, um apartamento de 200 metros quadrados, faço em menos de um mês. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que está mudando completamente a maneira, os materiais, está mudando tudo. Por quê? Porque a mão de obra para fazer aquele serviço artesanal de subir parede, de rebocar e tal, ela está ficando cada vez mais escassa. Então, vendo que se vê nos países mais avançados economicamente do que a gente, e esse serviço é um serviço que só gente com muita bala pode comprar. As casas da classe média baixa, até a classe média mais alta, não tem quase parede de tijolo. É tudo madeira e drywall. Sim. Que o cara vem lá com aquelas maquininhas, clac, 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 monta tudo. A casa é montada. A casa é literalmente montada. Não é aquele processo construtivo demorado, tudo que a gente faz. Isso está cada vez mudando. Hoje, se você procurar na internet, tem muita coisa legal de steel frame. Tem um pessoal que chama tiny houses, que é casas pequenas, que ele tem vários projetos de cabanas, uns negócios meio que prontinhos, assim, uns desenhos muito legais. Você chega, você monta em 3 meses uma cabana daquela, tá pronta para você usar. Bem legal. Eu acompanho o youtuber, oh meu Deus, Paulo... Caramba, vou lembrar o nome dele. Mas ele é corretor na Flórida, ele mostra as townhouses, assim. Pablo Farias. Ele mostra as townhouses, assim, no estilo americano. É super curioso, porque realmente é um tipo de construção que não era valorizado até então, né? Tipo, você tinha como uma... É porque as pessoas não acham que é sólido. É sólido, é perfeito, é ótimo. É melhor do que a nossa técnica construtiva. É superior. E só que você tem que saber fazer, né? E outra coisa, a gente sabe, ele é muito mais versátil. Você quer mudar uma parede interna de um apartamento feito com drywall, cara, em uma semana o negócio está pronto, quase sem fazer sujeira, sem nada. Até uma piada pesada, os caras não iriam construir num país que tem ciclone uma casa que não aguenta um sopro, né? Pois é. Pois é. Não, veja, talvez quando a gente vê aquele ciclone que passa, que você não vê, mas eu vejo. Mas sim, sim. Quando a gente vê tem um ciclone que passa, aí tem umas imagens que você infelizmente não vê, que passa e você vê aquele negócio tudo destruído, é tudo casa de madeira. Beleza. Se fosse casa desse tipo que a gente faz aqui, de alvenaria, os telhados todos teriam saído e teriam destruído a casa, mas as paredes, a estrutura teria ficado, provavelmente. Sim. Provavelmente. Mas eles já sabem disso, eles já têm seguro para isso. Então isso já faz parte da cultura do cara. E vamos combinar, cara, a chance de um ciclone passar na tua casa e fazer acontecer é mínima. Né? Às vezes, teve um prédio que a gente fez, apartamento de 2 quartos. Aí muita gente pediu para fazer 1 quarto só e a sala. Que como a gente faz de drywall, eu deixo a planta totalmente personalizável. O interior do apartamento eu faço só depois que você comprou. Você compra, tá na laje. Aí tu desenha. Aí eu vou lá, desenho com você o interior do que você quer fazer. Inclusive o prédio que a gente está finalizando aqui no América, ele é assim, são 205 metros quadrados. Eu faço a planta interna, eu posso fazer até 4 suítes, mas eu faço a planta interna sentado com o cliente e divido o apartamento para ele. Dá para mudar a cozinha do lugar, dá para mexer nos banheiros, dá para mexer um monte de coisa. Tanto é que no prédio não tem um apartamento igual ao outro. Todas as lajes são iguaizinhas, mas não tem um apartamento igual ao outro.
Eles têm só o desenho externo parecido? Só o desenho externo é igual. Aí internamente a gente faz cada um totalmente customizado. Aliás, eu sou talvez a única incorporadora aqui da região que faz isso. Isso, aliás, é um baita diferencial. Tu parar pra Eu pensar acredito que sim. Porque não faz nem muito sentido tu levar o cara pra ver o teu apartamento decorado, né? Então, mas isso me criou um problema. Você sabe, eu sempre tive nesse negócio da gente empreender, a gente quer fazer coisas novas e diferentes. Eu quero estar sempre fazendo uma coisa diferente, uma oferta diferente do que o mercado está habituado a fazer. Às vezes eu tenho que me policiar para eu não extrapolar nisso, porque fazer diferente quer dizer também que você vai tomar mais risco, você vai correr mais risco. E eu percebi uma coisa muito complicada com esse negócio de vender o apartamento sem nada dentro, porque a pessoa entra lá e não tem aquele elemento uau. Que o cara chega e vê aquele negócio tudo vazio e fala, tá, eu vi que a laje é grande. Grande merda. Chega da eco, né? Grande merda. Alô. Então, eu não tenho isso. Então, assim, o que eu faço? Agora que o prédio está pronto, eu tenho alguns apartamentos que já estão prontos, aí o proprietário me permite, vou te mostrar um que a proprietária fez com 4 suítes. Uhum. Aí eu vou lá e mostro, dá para ficar assim. Eu vou te mostrar um outro que está com 3 suítes, ele está assim. Então eu levo a pessoa para ver lá. Porque a pessoa entrar no prédio vazio, sem nada, olha, olha para o lado do outro, coça a cabeça e vai para casa pensar e não volta mais. Tanto faz ela estar no andar, no apartamento ou na garagem, né? Pois é, exatamente. Parece que a pessoa está na garagem. Então isso foi uma coisa ruim. Eu aprendi com isso. Então, assim, sinceramente, isso eu não faço mais. Assim, esse grau de personalização que eu acho maravilhoso, que eu estou oferecendo lá, eu não sei se eu faria de novo, não, porque eu tenho trabalho para vender, eu tenho trabalho para o cliente entender aquilo. Uhum. Quando o cliente entende, que é um cliente bom, que sabe entrar e ver, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Aí o cara, o cara gosta. Acho um conceito super interessante. Inclusive, mais até do que esse modelo enlatado, que antes do que o cara chegar e o produto tá pronto. Tipo, é isso aqui, ó. Era essa a minha ideia inicialmente, mas eu percebi que as pessoas não entendem muito, infelizmente. Porque, esse apartamento que a gente fez é um apartamento sensacional, maravilhoso. Mas agora que eu estou tendo bastante procura, que eu estou fazendo vídeo com os apartamentos prontos ali. Porque senão as pessoas que iam lá não entendiam muito. Caramba. Fogo. Brunão, e pensando... tu falou de empreender, você já empreendeu tanto em tantas áreas. Paras por aqui, tens alguma ambição, alguma coisa que passa nessa cabeça a curto prazo, médio prazo? Eu sempre sonhei em ter um negócio de TI de novo. Outro dia eu até almocei, por acaso, com o Piero. Encontrei com o Piero num negócio de salada lá, ele estava almoçando. E aí, batendo papo e tal. E aí eu falei, pô, como é que tá legal lá, né, cara? Mas quantas pessoas vocês têm lá na parte de desenvolvimento? Ele falou, tantas pessoas e tal. E um negócio, quando a gente vai fazer uma empresa de TI, relacionada a TI, o que o cara muitas vezes imagina é que você vai fazer um MVP, né? Vai fazer uma primeira versãozinha e vai sair vendendo. Porra nenhuma, você tem que ter uma puta equipe para ficar mexendo naquilo ali o resto da vida. Uhum. E isso torna a coisa muito mais difícil. Eu fiz uma época, eu gastei até uma grana boa, mas quem não tenta não consegue, né? Eu fiz uma rede social para corretores, onde o corretor, ele chegava lá, por exemplo, eu vejo assim, o corretor ele é muito sozinho, ele ganha só o que ele faz, não tem salário base, não tem nada. Então o que eu imaginei? Em vez de você trabalhar para as imobiliárias, você pode ser um corretor autônomo, que você entra no meu sistema, cadastra todos os seus imóveis. Aí o Felipe cadastra todos os imóveis dele também. Aí o que a gente faz? Se eu estou procurando um imóvel que não está na minha base, eu vou achar um teu, a gente é amigo, eu vou te perguntar, vamos fazer uma parceria nesse imóvel aqui? Uhum. E a gente vende ele juntos. E aí o sistema gerava o sitezinho do cara, gerava PDF com a descrição do imóvel, tudo isso. Também parecia uma ótima ideia, mas os corretores não quiseram usar. A gente vai tentando, eu acho que empreender não é achar que você vai acertar de primeira. Cara, quem acerta de primeira é raríssimo. Empreender é você ir tentando, até você achar um negócio que bate na veia e vai, entendeu? Uhum. Mas tem que ter essa vontade, tem que ter essa paixão por fazer essa inquietude, que é uma coisa legal. Assim, mas eu não quero sair do ramo da construção civil, mas hoje eu fico imaginando, penso muito nisso, em alguma coisa. Hoje o blockchain
Para mim é uma coisa, é um futuro sem volta. Eu Pra também mim, sou entusiasta pra caramba desse tipo não- de tecnologia. Blockchain tá aí para mudar tudo. Já tá aceitando o Bitcoin como pagamento na... Eu gostaria, eu até aceito. Se alguém me oferecer Bitcoin para eu aceito. Não faço isso, não faço essa propaganda, porque eu acho que assim, aí fica parecendo que é negócio, o cara quer aparecer, entendeu? Mas eu aceito. É isso aí. Enfim. Faz a venda do apartamento pela blockchain, com Bitcoin, a escritura pela blockchain e o Estado não fica sabendo, já era. Na verdade, cara, mas eu acho que isso é um engano, cara. Que assim, o Estado fica sabendo. Não, ele controla. Não Porque tem tá jeito. tudo aberto ali. Aham. Tá tudo aberto. Quem quiser pode entrar no blockchain e ler o que aconteceu. Não, eu acho sensacional. Acho que Então, isso é um engano que a gente tem que, assim, que o blockchain você é totalmente privada, não é nada, ela tá aberta para o público. tu consegue fugir só da taxação estatal ainda, né? Ainda. E vão começar a aparecer agora como é que chamam? A moeda do Banco Central, o Central Bank, o real CBDC, o real digital, o euro digital que estão montando. Então, o que eles vão fazer? Toda a economia, o que está acontecendo? O cash, ele está cada vez sendo menos utilizado. Opa! Você pode ir ao cinema? Assistir um bom filme e comer pipoca. Obrigado. Hoje não vai dar, amiga. Depois da entrevista, que fique claro. Então, eu estava falando, assim, as transações em dinheiro estão cada vez mais escassas. Uhum. Eu corro o risco de dizer que no Brasil, o quê? Talvez 80% das transações sejam em cartão. Acho que deve estar mais ou menos por aí. Né? Então, Se bem que me traz até uma reflexão do porquê que a gente imprimiu tanto dinheiro durante a pandemia, né? Sendo que realmente existe uma demanda de muita gente que ainda usa dinheiro. Eu acho que a nossa bolha, talvez a nossa região, os grandes centros, eles utilizam muito o cartão, mas, cara, acho que você sai daqui e um Brasil que a gente talvez tem bastante dinheiro. não se usa muito dinheiro. Mas imprimir dinheiro, ou dar dinheiro, ou inventar dinheiro para o banco emprestar é a mesma coisa. Eu digo porque a nossa base monetária durante a pandemia aumentou em, se não me engano, quase 80% ou 90%. Mas isso é só de dinheiro impresso ou é de dinheiro? Tem o dinheiro impresso, que a gente até criou a nota de R$200, né? Sim. E tem também esse outro lado da expansão monetária dentro do banco, uma coisa bem artificial, né? E aí hoje a gente sobe a taxa Selic para tentar... Igual o dinheiro impresso. Na verdade, cara, então, voltando a isso, cara, eu acho que o blockchain vai mudar, blockchain vai fazer uma mudança mais impactante nas nossas vidas que a internet fez. Com certeza. Acho que o blockchain vai acabar com o cartório. O dono de cartório, inclusive, a gente quer vocês aqui para bater um papo enquanto ainda existe, né? Acabei de queimar todas as fichas, nunca mais na entrevista o cartorário aqui. Veja bem, isso é uma discussão que eu tenho bastante. Você tem dois tipos de cartório, né? Você tem o notário e tem o registro de imóveis. Tá? São duas funções diferentes. O notário, ele faz autenticação de assinatura, também, mas o principal dele é títulos e protestos. Uhum. O negócio grosso do notário é títulos e protestos. Não sei qual o percentual, porque de um para o outro, mas é mais ou menos por aí. Esse cara, assinatura digital, está acabando com o negócio de autenticação. Títulos e protestos vai continuar por um bom momento. E eles estão se unificando tudo. Não pensa que eles são bobos, cara. Eles já estão tudo se unificando os cartórios, estão fazendo bases comuns e estão correndo atrás disso aí, tá? Pessoal de cartório é um pessoal que trabalha. Claro que tem aquele cara aqueles cartórios hereditários, aquela coisa horrorosa, que a gente, uma morosidade e tal. Mas hoje em dia, o pessoal jovem aí que tem cartório, eu conheço alguns, pessoal lá na frente, pensando em como que eles vão ampliar o negócio deles, porque eles estão vendo um risco. Precisava evoluir, né? Que eles estão vendo um risco. Mas o registro de imóveis já é um blockchain, só que no papel. Uma matrícula de um imóvel nada mais é que um blockchain. O cara abre ela, não tem, vamos lá, a criptografia é a chave do cartório, certo? É você poder entrar lá dentro dos livros do cartório que estão guardados centralizados. Beleza, centralizado. Diferente do blockchain. Mas ele está lá centralizado no cartório, então assim, eu comprei um terreno. Não, vamos lá. Tem essa área aqui na cidade, que é minha, que tinha uma matrícula, e aí eu peguei, subdividi em lotes e fui no cartório e fiz aquele loteamento.
aquela minha matrícula abriu mais, sei lá, 20 matrículas, uma para cada lote. Aí você comprou um lote. Aí a gente vai lá no cartório e anota. O Felipe comprou esse lote aqui e tal. No dia tal, ele comprou esse lote que faz frente com não sei aonde, com tal, metragem, não sei aonde. Com tal. Hoje em dia você bota até a localização geográfica. Uhum. Tá? Bota as coordenadas geográficas. Aí você vai constrói uma casa naquele teu lote. Então você vai no cartório e averba a casa. O que é isso? Você vai lá e anota. Agora esse meu lote ele tem uma casa de tantos metros quadrados, etc e tal. Averbou. Aí você foi para ele, para o Kaique ali, que está ali atrás da câmera, e vendeu aquela casa. Aí vocês dois vão voltar no cartório de novo e vão anotar na matrícula que aquela casa, aquele terreno que você comprou, que você botou a casa em cima dele depois, agora foi vendido para o Kaique. Aí o Kaique vendeu para uma outra pessoa. Aí começa na mesma ordem e aí depois já aparece de novo na matrícula. Então, ou seja, todo o histórico do terreno ele está na matrícula. O que é isso? É um blockchain. Sim. É um blockchain. Então, o que vai acontecer é que como é que você descentraliza isso? Como é que eu vou virar? Essa é uma pergunta que eu deixo aí para quem fala que o blockchain vai mudar o mercado imobiliário. Tem uma coisa muito difícil de se achar aí ainda, que é como que eu vou tirar o registro de imóveis do caminho se alguém precisa ir lá no terreno ou na casa e garantir que aquilo que está sendo anotado no blockchain é aquilo mesmo que está ali. Como é que você faz isso de uma maneira descentralizada? Nem que você esteja pequenas empresas que prestem esse serviço para dar a garantia, como se fossem certificadoras, validadores, para botar, mas tem que ser não é um validador digital, é um validador físico. O cara tem que ir lá e dizer que aquele terreno ele é aquilo ali para você jogar dentro do blockchain. Aí beleza, uma vez que você jogou, aí você pegou, tá? Então não tem mais a matrícula em papel, agora está a matrícula digital, matrícula no blockchain, e vendeu a sua casa para ele. Então não tem mais para título, né? A questão da transferência da titularidade, beleza, né? Agora, enquanto isso, nós estamos falando depois que foi aprovado pelo governo, pelas entidades todas, que você vai poder passar o título para o blockchain. Hoje, se eu pegar e emitir um coin dizendo que aquilo ali vale um terreno não sei aonde, tu vai chegar lá, você vai comprar de mim, você pode aparecer lá no terreno e vai ter um cara lá em cima e o terreno não é teu. Não tem como você falar que esse terreno eu comprei aqui no blockchain. Tem um token aqui da blockchain. Tem um token aqui da blockchain. Foda-se. O problema é teu, trouxa. Então, quem achar esse pulo do gato vai dar uma pancada muito grande. Agora, é uma coisa que não vai acontecer só pelo mercado. Porque os players, que são os cartórios, já estão em cima disso aí e estão transformando, já estão trabalhando, já existem projetos, se eu acredito, mais de um, de transformar as matrículas dos imóveis em token. Mas, cara, se você fizer um token descentralizado, é o que eu estou falando, quem vai garantir que aquilo que está anotado ali é realmente o que tem no mundo físico? Baita análise pra gente pensar no futuro. E também, mais uma ideia boa de empreendedorismo. Não tem ideia, eu só não sei qual que é a solução para ela, que se eu tivesse eu já estava... Não, mas o sistema de validação, bora abrir franquia. Tá registrado. Pois é, mas isso foi uma das coisas que eu pensei, pegar escritórios de advocacia em várias regiões, aí você pega e junta um topógrafo aquilo ali, e aí você vai e valida, nós vamos jogar esse terreno aqui, terreno tal, não sei aonde, no blockchain. Aí vai o escritório de advocacia faz a parte documental, o topógrafo garante que aquelas medidas são aquelas ali mesmo, vai para o blockchain. Sim. Bom, pra gente foi um prazer te receber aqui. Se quiser encerrar deixando o último recado também para o nosso público, fica à vontade. Na verdade, eu queria só agradecer, foi muito legal poder estar aqui. Eu acho que essa iniciativa de vocês de conversar e de trazer ideias novas e gente falando sobre as próprias experiências e tal, isso é uma coisa muito engrandecedora para todo mundo. Eu gosto muito de escutar pessoas contando as suas histórias, porque a gente aprende com os erros, né? É legal assim, um cara que chega e fala assim, eu só acertei, fiz aquilo ali, fiz aquilo lá e tal. Cara,
É tudo mentira, cara, porque todo mundo erra um pouquinho, vai errando, e o cara bom é aquele cara que vai aprendendo com os próprios erros e vai se aprimorando. Uhum. Provavelmente quando o teu vídeo aqui for pro ar, a gente já vai ter lançado uma série de outros vídeos que vão estar aqui embaixo e também vão estar no canal. A gente tem a história do Anderson, um cara incrível que empreendeu aí, que ele conserta, basicamente trabalha com manutenção de Peugeot e Citroën, um cara que o FBI tá atrás, a NASA, enfim, porque o cara trabalha, é um homem, cara que resolve bomba mesmo, um cara que sempre tem que escolher o fio que ele vai cortar. Tem a história do Gil também, que é sensacional, do Gil do Combra, e tem Sim, o Gil é muito, pô, o Gil trabalha pra caramba, tem o outro Bruno do Hotel 10, enfim, cara, a gente tem muita gente boa que o rolou. Bruno teve aqui? Teve. É muito meu amigo ele também. A gente tem muita gente boa que passou aqui, então a gente deixa a recomendação pro pessoal assistir os outros episódios, acompanhar os próximos também. E bora, gente, deixa o teu comentário aqui embaixo. Qualquer dúvida, tiver sugestão também de gente para que a gente entrevista, pode deixar aí embaixo, a gente vai correr atrás. Então, tamo junto e a gente se fala no próximo episódio. Abraço. Obrigado.